Quinta-feira da 32ª semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo e nós começamos agora mais um programa, A Bíblia no Mundo de Hoje. Trata-se nesta quinta-feira do início de duas falas que faremos, além daquelas que virão pelo tempo do Advento, sobre o tema Ano Litúrgico. Porque no próximo domingo, e amanhã começaremos a falar do próximo domingo, será o penúltimo domingo do ano litúrgico, 33º. Por isso temos visto características interessantes, como estas da escatologia, do fim dos tempos, do fim do mundo, que começaram a surgir mais fortemente nesses dois últimos domingos e fecham um ciclo de mês nos primeiros 2 domingos do Advento. Por isso hoje quero mergulhar nesta quinta-feira no 5º capítulo da Constituição Apostólica, o Sagrado Concílio, o Sacrosanctum Concílio, emitido durante o Concílio Vaticano II, porque muito se fala do concílio, mas às vezes não se percebe claramente se estes textos receberam, como é impossível que tenha sido, uma única interpretação que justifique às vezes tantas condenações recíprocas, como por exemplo, eu estou aqui vendo a questão da língua, está no capítulo 4º, diz assim, o parágrafo 101, conforme a tradição secular do rito latino, a língua a usar no ofício divino é o latim. O ordinário poderá, contudo, conceder em casos particulares aos clérigos para que o uso da língua latina, quando o uso da língua latina for um impedimento grave para devidamente recitarem o ofício, a faculdade de usarem uma tradução em vernáculo, composta segundo a norma do artigo 36. Ora, o que quer dizer isso? Que com poucas décadas, o latim desapareceu, graças aos ordinários, que ele, segundo essa visão centrada no bispo do Concílio Vaticano II, ele quem concederia, em casos particulares, a passagem, o uso em situação de grave ignorância, isso é, o seminário não te ensinou latim, que foi o que aconteceu e vem acontecendo. Então esse clérigo, futuro clérigo, durante o seminário, jamais rezou nada em latim, que é o que acontece. E alguns ainda sofrem de grave problema, nem têm um português castiço, muito menos latim, o que torna o ofício em latim um grande desconhecido, o que torna a Vulgata Latina uma grande desconhecida, além de umas guerras estranhas contra a missa latina, tradicional. Parece que a missa em latim é um demônio que sobreviveu ao Concílio Vaticano II. Isso é de grande tolice quando lemos com detalhe o Concílio Vaticano II. Outras questões são de discussões de ordem ideológica. Há ideologias que não gostam do latim e há ideologias que não sabem rezar sem latim. Mas aí são ideologias, não é doutrina, é outra questão que vem analisada em cada contexto. Mas nós vamos para o capítulo 5, o ano litúrgico. Os parágrafos 102 até 111. 102 a 111. Começa com o tema ano litúrgico, sua natureza, o ciclo do tempo. Estou lendo agora o parágrafo 102 da Constituição Dogmática Sacrosanctum Concílio. A Santa Mãe Igreja considera seu dever celebrar, em determinados dias do ano,
a memória sagrada da obra da salvação do seu divino esposo. Em cada semana, no dia que se chamou domingo, celebra a da ressurreição do Senhor, como a celebra também uma vez no ano na Páscoa, a maior das solenidades, unida à memória da sua paixão. Pois bem, temos aqui vários elementos importantes para meditar. O primeiro é que o ano litúrgico é o ciclo do tempo da santificação efetiva dos fiéis, da unidade dos fiéis a Cristo. Nada de novo, porque assim é a história da revelação. Na verdade, como o tempo é nossa condição, tempo e espaço, onde e quando são as duas referências de que localizam o ser humano, seus objetos, sua cultura, seus valores. E dentre esses objetos e dentre esses elementos de cultura, alguns parecem ser permanentes, são os valores. Muito bem. Portanto, a salvação de Deus, pelo método que Deus quis, que foi a revelação, implica no tempo e no espaço. Deus fala ao homem e com ele se comunica, o santifica e o salva pela história da salvação. Quando e onde. E introduz no onde e quando a eternidade. Isso nos diferencia de um simples discurso histórico. Na historiografia, construímos narrações, explicações e causalidades sobre onde e quando, limitados e honestos os discursos historiográficos, aquilo que se pode demonstrar, seja do imaterial, foi uma grande evolução na história depois do positivismo, conseguir demonstrar que ideias que não são materializáveis de modo direto, estão materializadas nos costumes, nos modos de pensar, de rezar, de casar, de matar. Atrás dos nossos gestos humanos, há razões que precisam ser descobertas e avaliadas. Dito isso, nós temos uma expressão muito bonita. O que é o ano litúrgico? A memória sagrada da obra da salvação que a Igreja guarda e realiza de seu divino esposo. Em outras palavras, na liturgia, esposo e esposa se unem. A liturgia, bem desenhada pelo livro do Apocalipse, é as núpcias do Cordeiro, com a Nova Jerusalém, que é a esposa do Cordeiro. Ora, começa com o ciclo semanal, que na verdade origina-se do ciclo anual, o domingo. O domingo é a fonte do ano litúrgico, de domingo em domingo. Aquilo que estamos por encerrar são os domingos do ano litúrgico, que nós chamamos, por causa da liturgia da palavra, do ciclo do anúncio dos evangelhos, ano C. O ciclo da proclamação dos evangelhos é trienal. A, São Mateus, B, São Marcos, C, São Lucas e São João, que está presente anualmente na proclamação dos evangelhos. E o que é o centro do ano litúrgico? A ressurreição do Senhor. Ressurreição esta celebrada semanalmente como derivação da celebração anual. No centro do ano litúrgico, das estações do centro litúrgico, está o mistério da paixão, diz aqui, muito bem dito, a Páscoa do Senhor, unida à memória da sua paixão. Tenho me debatido aqui e ali com gente que fala de Páscoa sem cruz. É só aleluia e bate-palma. Não vejo razão. É preciso que este aleluia, esse bate-palma, se necessário for, esteja vinculado à verdade da paixão.
a gente sangrando e cantando aleluia. Tem as vestes alvejadas pelo sangue do Cordeiro. Não é uma gente esotérica que canta e pula sem razões. Em meio a uma história que mostra muito mais a cruz do que a ressurreição. Por isso o ano litúrgico é essa explosão de amor e de vitória pascal no meio dos dias, inclusive alguns bem horrorosos, que estamos vivendo. Bem, continuaremos na semana que vem a meditar sobre esta obra da salvação celebrada, essa obra da salvação do Divino Esposo, celebrada pela Santa Mãe Igreja durante todo o ano civil, concluindo-se antes do fim do ano civil, já preparando um próximo ano.